Olá, começa agora mais um Vida e Saúde, seja muito bem-vindo, é muito bom ter a sua companhia. E obrigado pelo respeito, pelo carinho, pela preferência. Vida e Saúde de toda essa semana nós estamos conversando sobre saúde bucal. E hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante sério, bastante preocupante, que é o câncer de boca, o câncer bucal. Você precisa ficar atento a este assunto também. Nós vamos conversar também sobre como o sono afeta a produção dos seus hormônios e você vai ver o que isso pode implicar. Fica ligado que está só começando o Vida e Saúde e tem receita no Vida e Saúde. O Felipe está preparando pra gente. Felipe, chega mais aqui da cozinha ao seu lugar. Você vai preparar pra gente uma receita de maionese. Maionese de batatas. Tradicional. Tradicional. A gente pode trazer uma brasileira, que é um pouco mais diferente, mas hoje eu trouxe aquela tradicional, que vai com creme de ovos e tal. Uma delícia, 100% natural. Tá certo, daqui a pouquinho você confere. Então, não esquece, olha, antes de conversar com a doutora Luciana, que já está aqui, eu quero mostrar para você essa cesta, deixa eu virar aqui, olha, que pode ser um presente para você, se você entrar no Facebook e descobrir lá o que você precisa fazer para ganhar essa cesta. Com o DVD do Bambu Chuveiroso, são mais de 25 receitas saudáveis, sem leite, sem queijo, sem ovos e tudo muito saboroso. Parabenizo mais uma vez o chefe Ricardo Fioravante pelo bom trabalho. E ainda vem, olha, uma caixinha com um cookie assim, sem igual. Entra lá no nosso Face, está aparecendo aí agora no vídeo, para você saber o que precisa fazer para ganhar essa delícia. E agora sim, eu quero dar as boas-vindas à doutora Luciana, tudo bem? Tudo. Hoje, nossa, você está com vontade de ganhar o prêmio também, né? Opa! Doutora, hoje o assunto é bastante sério, câncer bucal. Na verdade, a gente, coisas que a gente não quer, a gente até acaba evitando falar, mas é um problema que a gente precisa ficar bastante esperto, Fala né? em câncer sempre assusta, né? Sempre. É muito comum? Então, e interessante que na boca é um dos lugares mais fáceis de se visualizar o câncer, né? A boca é um lugar visível. Então, teoricamente seria um lugar onde o câncer tem mais chance de ser tratado e por definitivo. Sucesso, isso. Sim. Mas infelizmente aqui no Brasil, 80% das pessoas que têm câncer de boca, quando procuram um dentista ou um estomatologista, já está avançado, um estágio bem avançado. E aí tudo fica mais complicado, né? Com certeza. Agora, Então, quais são os fatores de risco? O que facilita o terreno principal para ter câncer? O principal fator é o cigarro, o tabaco. Tá. E você acha que isso acaba diminuindo a sensibilidade, por isso as pessoas não procuram um profissional da saúde bucal? Ou você acha que é porque às vezes vai procrastinando, acha que é um problema que vai passar? Muita gente tem alguma ferida na boca e acha que é uma afta, uma coisa simples. Tá. E não dá valor a isso. Mas se essa ferida não cicatriza em 2 semanas, deve procurar um profissional. Porque pode ser uma lesão com potencial de câncer. Nem sempre a ferida já é um câncer, Tá. né? Mas pode ser uma lesão que tem esse potencial para se tornar um câncer. Por quê, doutora? Por isso que pode falar. Por isso que é importante estar atento a isso, né? Se tem alguma ferida, alguma mancha avermelhada ou esbranquiçada, como a gente vai ver daqui a pouco, deve ficar atento. Qualquer coisa que seja assim anormal, é bom procurar o dentista. Sim, com certeza. Agora, você trouxe aqui umas imagens que eu queria mostrar para o telespectador também, de possíveis, eu vou falar possíveis porque a gente não conversou muito sobre esse assunto, justamente para você esclarecer. Isso. Olha, você está vendo aí uma imagem esbranquiçada na sua tela também. Então, essa imagem é uma ferida, é uma lesão que se chama leucoplasia. Nem sempre ela é um câncer, Tá. mas ela pode se tornar. Então, se ela for diagnosticada precocemente, é muito fácil, é só remover e tá tudo certo. Olha só. A cura é por definitivo. Né? Vamos ver a próxima imagem, então. É uma coisa simples. Agora, aqui já é uma lesão cancerígena mesmo, já é um câncer. Já dá para perceber que a ferida Ele já já tá é bem mais durinho, profundo. tem uma consistência mais durinha. Como que é feito o tratamento? O câncer, existem vários caminhos para o tratamento, às vezes quimioterapia, às vezes radioterapia, às vezes uma cirurgia. O câncer de boca é a mesma coisa? Mesma coisa. Então, se for diagnosticada precocemente, é bem fácil de tratar, como a gente falou, seria retirar mesmo, né, essa lesão. Se houver necessidade, faz radioterapia. Tá. E se for
diagnosticado já em estágio avançado, aí precisa radioterapia associada à quimioterapia. Doutora, Então, só para a gente finalizar, a gente sabe que lidando com câncer a gente precisa, quanto mais cedo, melhor. Existe um exame que o próprio paciente, o próprio indivíduo pode fazer, olhar na língua, examinar e ele mesmo fazer? Ou precisa ser só feito quando ele vai ao dentista? é uma boa pergunta. O autoexame é uma coisa boa de ser feita, né? As pessoas podem fazer o autoexame, tem muitas campanhas nesse sentido. Uhum. Então, o autoexame, a pessoa deve estar atento a qualquer ferida, pôr a língua para fora, pôr a língua para cima. Nada que... Às vezes a ferida Pôr a pode língua ser para o indolor. lado e prestar atenção se tem alguma ferida, alguma mancha Alguma coisa de esbranquiçada anormal lá. ou avermelhada, se tem algum caroço também, se a pessoa às vezes sente dor ao engolir, Tá. ao falar, também deve estar atento. Se sente também alguma incômodo, Tá. algum nódulo na garganta. Essas lesões, essas feridas vão sempre ser doloridas ou pode acontecer de ter alguma coisa que é indolor? Não. Pelo contrário, na maior parte das vezes elas são indolores. Por Olha, isso que então, mais uma vez a gente precisa por isso ficar alerta. que as pessoas acabam, né, deixando sempre para depois. Doutora, obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Amanhã ela está aqui com a gente, falando mais um pouquinho sobre saúde bucal. E agora é hora de você conferir junto comigo o que você vai precisar para sua salada... Não, salada não, para sua maionese tradicional. É quase uma salada de batatas. Eu trouxe aqui para vocês os ingredientes. Bem simples, vou usar 6, 7 unidades de batata, Tá. 2 unidades de cenoura. Essa daqui é para maionese de batatas. Quem está em casa quer fazer com vagem, quer incrementar a ervilha, quer colocar o milho. Tem gente que põe maçã. Maravilha, pode colocar, tá Tá. bem? Vai mudar uma coisinha ou outra que a gente já fala aqui no próximo momento. Tá. Por enquanto eu tenho uma cebola inteira. Tenho também sal a gosto. Tenho azeite a gosto. Tá abundante o seu, hein, Felipe? Tá abundante, a gente só vai usar colheres. E um limão, ok? Um limãozinho. Maravilha. É isso aí, bem Esse simples, creme, bem e fácil. aquele creme ali, o que é O aquilo? creme é aquele patê que a gente já conhece, super famoso, que é o de patê de palmito, tofu e o leite de soja dando ponto com óleo. Uma xícara. Tá bem firminho esse seu, hein, Felipe? Olha, não eu tá deixei nem... pus um pouco mais de óleo, deixei ele endurecer Mais um pouquinho firme mais, mesmo. mais firme. Gente, então, olha, a maionese dele vai utilizar esses ingredientes. Parece uma receita bastante simples, porém deliciosa. Agrada todos os paladares, desde os mais velhos até os mais novinhos, gostam de salada de batata. Felipe, segura aí que daqui a pouquinho a gente quer ver o passo a passo dessa receita, tá? Até já. E agora é hora de papo de mulher, é hora de saber como os hormônios são afetados pelo seu sono. A gente recebe aqui do Vida e Saúde a doutora Luciana Pagliari Brandão. Tudo bem? Tudo bom. Mais uma vez com a gente, ela é médica endocrinologista. Hoje eu tô gaguejando por aqui, hein, gente? E vai falar pra gente sobre... Vamos falar um pouquinho dessa relação sono, hormônios, o que eles fazem por nós. A gente já sabe que ficar sem dormir altera muita coisa no nosso organismo. Isso mesmo. E os hormônios, boa parte deles, eu não sei se toda parte, são fabricados, são pelo menos repostos, eu não sei se eu posso usar esse termo, à noite enquanto a gente dorme. Tá certo, doutora? Tá certo. As pessoas acham que dormir é simplesmente uma necessidade de reposição das energias físicas, da parte psíquica, mas o sono é um processo muito ativo. Durante o sono a gente faz reparação dos tecidos, a imunidade, consolidação de memória e muitos hormônios são produzidos durante o sono. Enquanto né? a gente dorme. Enquanto a gente dorme. Dá um Então, exemplo, se pra- a gente não dorme adequadamente, esse equilíbrio hormonal ele pode ser quebrado. Tá, dá um exemplo pra gente de que hormônios, assim, importantes que são feitos à noite, que são produzidos à noite. Por exemplo, o sono, quando a gente dorme, o primeiro hormônio produzido é a melatonina. O sono, ele é dividido em fases, a gente tem o sono profundo e o sono que não é profundo, é o REM, o sono não REM e o sono REM. Na primeira fase é produzido um hormônio que chama melatonina. Tá. A melatonina, ela tem a função de avisar o corpo que a noite chegou. E ela é produzida quando você fecha os olhos. A ausência de luz faz com que
produz a melatonina numa glândula bem pequenininha, que chama pineal. E ela é como se ela avisasse o corpo que chegou a hora de dormir. Tá. Depois, nas outras fases, na terceira fase, a gente tem a produção do hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento é importantíssimo para a nossa composição corporal. As pessoas acham que ele é só importante na adolescência, mas na idade adulta ele ainda é produzido na terceira fase do sono. Então, as pessoas que dormem menos, elas têm essa fase do sono profundo encurtada e ela tem uma produção menor de hormônio de crescimento. E o que isso vai implicar? Se ela tem uma produção mais baixa do hormônio do crescimento, por exemplo, o que isso vai refletir na vida dela, No metabolismo? O adulto não cresce mais. Certo. Né? Por exemplo, a gente vê isso claramente em crianças que dormem pouco, ela produz menos hormônio de crescimento, isso vai refletir na velocidade de crescimento e na estatura final. Tá. O adulto, ele não cresce mais. Só que na vida adulta, o hormônio de crescimento, ele desempenha um papel no desempenho do coração, ele desempenha um papel no bem-estar. As pessoas que têm uma quantidade de hormônio de crescimento adequado, elas se sentem melhor, elas têm um melhor desempenho no esporte, no exercício. Está relacionado com o envelhecimento também ou não? É muito controverso. Tá. Na literatura é muito controverso se a gente envelhece porque diminuem os hormônios ou os hormônios diminuem porque a gente envelhece. Isso ainda gera muita discussão. O que a gente sabe com o hormônio de crescimento é que com o envelhecer ele tem os seus níveis diminuídos. Mas o que a gente precisa é ter o nível adequado para a sua idade. E se a gente tem uma produção menor de hormônio de crescimento, a gente tem uma perda muscular. Olha porque só. o hormônio de crescimento ele é importante, ele tem uma ação anabólica. Tanto que existe o uso inadequado até do hormônio de crescimento como um anabolizante para ganho de massa muscular. Mas a gente sabe que uma vida saudável com exercício, o exercício é um potente estimulante do hormônio de crescimento. Olha só, então... Então, dormir bem e se exercitar, eu acho que é o grande alerta para a gente poder manter o nível de hormônio de crescimento até na velhice, né, dentro do normal para a idade e manter uma massa muscular adequada. Quem tem mais músculo, emagrece mais. Olha só. Emagrece de uma forma mais adequada, mais fácil. Por quê? O músculo é um tecido que ele queima mais caloria, né? Então, altera bastante a composição corporal quem diminui o hormônio de crescimento, principalmente gordura abdominal, que é a gordura mais perigosa para risco de doença cardiovascular. Além de doença, tem a que mais preocupa também, a que mais aparece, né, essa abdominal, parece que a gente acumula ali mesmo. Abdominal. Agora eu queria falar justamente sobre emagrecimento. Tem gente que fala o seguinte: não, eu preciso ficar acordado, que eu vou trabalhar, preciso queimar caloria. O sono, a privação do sono, pode interferir na perda de peso, no processo de emagrecimento? Demais, demais. Tem um estudo americano que mostra que nos últimos 40 anos, o americano, ele dorme 2 horas a menos. E tem um hormônio que se chama grelina. Esse hormônio que se chama grelina, ele é produzido principalmente no estômago. Em outros locais, mas em menor quantidade, mas principalmente no estômago. A grelina, ele é um hormônio estimulante de fome. Marca esse nome, grelina. Tá. Nós temos um outro hormônio que se chama leptina, que tem o efeito contrário. Ele é um anorexígeno. Ele me dá a sensação de saciedade. Ele me dá a sensação de saciedade. E ele é produzido no tecido gorduroso. São produzidos principalmente à noite, né? Então, a pessoa que dorme menos, ela tem mais grelina, que estimula a fome, menos leptina, que inibe a fome. Na realidade, existe um centro de saciedade no hipotálamo, que é o centro da fome e saciedade. E ele precisa desse sinal, né? Então a grelina é produzida no estômago e a leptina no tecido gorduroso. São sinais da periferia falando lá para o meu cérebro, eu devo comer mais ou eu devo comer menos. E tem esse equilíbrio entre grelina e leptina. A pessoa que dorme menos, os estudos mostram que existe um desequilíbrio dessa relação grelina-leptina. Ele tem mais grelina e menos leptina. E os obesos, as pessoas que já estão obesas, elas desenvolvem uma resistência. Lá nesse centro de saciedade, ele interpreta menos. Ele é menos sensível,
ele é menos sensível a esses sinais mandados da gordura e do trato gastrointestinal. E ela acaba comendo mais, comendo mais. Quem dorme menos, Teru, no outro dia, depois de uma noite mal dormida, ou porque dormiu menos, tem pessoas que têm doenças de sono também. Muitas vezes a pessoa dorme menos não por opção, certo. É porque ela dorme mal, né? Depois de uma noite mal dormida, no outro dia a pessoa tem mais fome. E além dela ter mais fome, ela tem uma predileção por alimentos mais energéticos, calóricos, carboidrato, gordura. Minha mãe sempre fala, tá descompensado, né? Quando fica sem dormir no outro dia, ela sente isso muito mais sensível e ela fala, tá descompensando, o teu organismo tá querendo alimento, mas na verdade então tem toda uma troca hormonal que acabou não acontecendo. Tem um desequilíbrio hormonal que explica isso. Uma outra coisa que promove a obesidade em pessoas que dormem menos, quando ela acorda no outro dia, ela tem menos energia, ela está menos descansada. Então, a probabilidade dela não se exercitar é maior Queimar também. menos calorias, ela vai ficar mais inerte. Isso, ela vai ter menos vontade de se exercitar. Tem um outro hormônio que é alterado em pessoas que dormem pouco, que é o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio catabólico. A gente falou do GH, que é um hormônio anabólico, que favorece a deposição de massa muscular. Certo. O anabólico é assim, ele ganha massa muscular e ajuda na queima de gordura. O hormônio catabólico é o contrário. Ele faz perder massa muscular e propicia o acúmulo de gordura. E o cortisol, à noite, é para ele estar baixo. É o contrário, o cortisol à noite, quando a gente dorme, o cortisol de manhã, ele está bem alto, ele é o hormônio do estresse, ele aumenta para a gente acordar. Para dar um choque, um gás. Para a gente acordar. E ao longo do dia ele vai diminuindo e ele vai atingir o menor nível à noite. A pessoa que não dorme, ela tem um desequilíbrio dessa dinâmica do hormônio cortisol. Ela tem níveis maiores de cortisol. O cortisol alto, o que ele faz? Deposição de gordura abdominal, que é a gordura que leva à resistência à insulina, né? A insulina é o hormônio que controla o açúcar no sangue. Pessoas que dormem mal, que têm o cortisol alto e depositam muita gordura abdominal, elas têm uma predisposição a desenvolver diabetes. Então, olha, uma coisa vai puxando a outra. Exatamente. Os hormônios, eu costumo dizer para o paciente, assim, é uma grande orquestra. É uma grande orquestra. Se um toca diferente, acaba influenciando no outro. Vai atrapalhar todo o sistema, todo o ciclo do organismo. É isso mesmo. Doutora, foi muito boa a nossa conversa, nosso tempo já acabou, mas a gente vai, numa próxima oportunidade, a gente quer ter você aqui no Vida e Saúde novamente. Obrigada, viu? Foi um prazer. Vamos para um rápido intervalo, na volta você confere aqui no Vida e Saúde receita de maionese saudável. Em um minutinho a gente já volta.